Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Olá, internautas e em especial os colegas servidoras e servidores do Poder Judiciário de Goiás. Eu sou o Cláudio Pedrosa, eu sou servidor do Tribunal de Justiça há 8 anos, sou mestre em Psicologia Social e perito na equipe interprofissional forense de Aparecida de Goiânia, na cidade de Aparecida. Sou membro também do Comitê de Igualdade Racial do Tribunal de Justiça de Goiás e colaboro, faço parte do conselho da campanha Reaja, que é uma campanha do Cine Justiça, e fui incumbido da missão aqui de mediar esse debate. Estou aqui com muita alegria, muita honra, um pouco de nervosismo, mas muito satisfeito aqui, muito bem acompanhado de 4 colegas que vão assim, passar um tempo com vocês hoje, compartilhar algumas experiências. Eu queria incluir a minha autodescrição. Eu sou um homem negro pardo, de dreads, muito longo, estou usando uma bandana laranja, tenho um cavanhaque que já está grisalho com o tempo, com as marcas do tempo, mostrando a minha idade de 50 anos. Uso óculos, estou vestindo uma camiseta branca que tem uma estampa da Angela Davis, uma silhueta da Angela Davis, que é uma figura muito importante no mundo. E vou conversar aqui com essas 4 pessoas que foram convidadas, eu vou apresentar logo mais. Hoje, o que vocês vão acompanhar aqui é a primeira edição, é importante deixar isso registrado, é a primeira edição do videocast do Cine Justiça. É um projeto piloto, vamos dizer assim. A gente está realizando um experimento tentando um novo formato de comunicação com a comunidade de um modo geral, mas especificamente para o público dos servidores, né? A gente quer dialogar, trazer questões pertinentes para a nossa comunidade de servidores, mas também de familiares, de Goiás em geral. Acho que todas as pessoas que puderem acompanhar esse podcast, esse videocast, vai ser interessante e vai sendo produzido sempre que oportuno. A gente ainda é um projeto experimental, então eu peço que vocês acompanhem pela rede do Cine Justiça. O contexto dessa campanha Reaja, né, ela foi construída por um coletivo reunido a convite do Cine Justiça, e tem sido o Cine Justiça presidido pelo colega Fabrício Duarte, para ser mais um instrumento de conscientização de luta dos servidores do Poder Judiciário contra toda forma de preconceito e discriminação, né? A gente está vendo que são pautas importantes na sociedade que precisam ser levadas, e o sindicato não poderia se omitir disso aí. Eu tenho 4 convidados, vou pedir para eles e elas se apresentarem rapidamente. Do meu lado aqui tem a Ana Beatriz Alberto, que é formanda em Publicidade e Propaganda. Isso. E ela vai poder falar. O Luciano Augusto está aqui também, né, à minha esquerda, é diretor de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E de 2019 a 2022, ele foi presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. Aqui à minha esquerda tem o Corado, que é fotógrafo e assessor de comunicação no gabinete da deputada estadual Bia de Lima. E a Bárbara França, que é jornalista, tem 29 anos e em 2021 ela teve uma descoberta transformadora. Ela vai falar um pouco melhor sobre isso, porque o que a gente tem procurado fazer, né? Dentro de uma lógica de comunicação afrocêntrica, a gente traz para as pessoas a oportunidade de se apresentarem. Vocês vão ver que vários programas que têm esse objetivo. Quero só chamar né, a título de exemplo, vocês vão lembrar uma passagem no filme Pantera Negra de Wakanda, em que o Killmonger se apresenta no salão imperial, que ele está desafiando o T'Challa, e ele diz, né, pergunte quem eu sou, pergunte quem eu sou. E o T'Challa, não interessa, mas a questão de perguntar quem eu sou, dá à pessoa a oportunidade dela falar. Então, Ana Beatriz, quem é você? Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar nessa mesa com pessoas inspiradoras. Estou muito feliz de estar aqui, enfim, experimentando essa oportunidade. Tá, quem sou eu? Bem, eu sou goiana, mas o pessoal me conhece como carioca porque eu cresci no Rio. Inclusive, algumas pessoas não sabem que eu sou goiana, acham que eu sou carioca. Eu tenho 26 anos, eu estou formando agora em Publicidade e Propaganda. Sou apaixonada por comunicação
E sou idealizadora de uma iniciativa que visa contar histórias de pessoas negras aqui em Goiás. Então, eu estou à frente do projeto Conte, que tem sido meu alicerce. E essa sou eu, uma mulher negra, em formação, terminando aí a vida acadêmica, essa trajetória e em descoberta de novas possibilidades aqui no estado de Goiás. Luciano, quem é você? Bom, eu sou o Luciano Augusto, né, sou jornalista, sou radialista também, sou sergipano, né, nasci lá em Aracaju, e eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Sergipe quando eu recebi o convite para vir para o TJ de Goiás em 2018, né, quando eu migrei para o estado de Goiás. E eu costumo falar que eu me adaptei muito fácil, né, aqui no estado. Eu sinto uma familiaridade muito grande já em viver aqui. E principalmente porque eu acho que eu cheguei aqui em um momento em que a gente começava a se abrir dentro do judiciário para as pautas de direitos humanos, para as pautas de equidade racial, de equidade de gênero. E para mim, que sempre fui um otimista de que acreditava que aquilo um dia chegaria, então eu cheguei aqui no momento de que as coisas começaram a se abrir. E eu estou muito feliz por esse momento. Bom. Bárbara, quem é você? Oi, gente, meu nome é Bárbara, tenho 29 anos, sou uma mulher preta, parda. Me formei em jornalismo agora em setembro desse ano. De frente do que as pessoas pensam, eu me descobri uma mulher preta parda recentemente, quando eu raspei a minha cabeça, e a partir daí que eu vi os meus traços naturais, o meu cabelo natural, e me interessei muito em descobrir as minhas origens, as minhas raízes, e fiz meu TCC dentro desse tema que eu vou compartilhar com vocês aqui ao longo da nossa conversa. Estou feliz de estar nessa mesa, feliz de poder falar sobre o tema em novembro, e feliz por aprender, ter a oportunidade de aprender com todos que estão aqui hoje também. Corado, salve. Quem é você? Bem, primeiro, boa tarde a todos e todas. Sou Corado, o Idney Corado, mas me chamam pelo meu sobrenome e eu gosto muito da história do meu sobrenome. Sou um homem cinquentenário, sou fotógrafo, assessor de comunicação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E estou aqui para o aprendizado dessa galera. Sou um bandista, com muito prazer e com muito orgulho. Sou rubro-negro carioca, rubro-negro goianiense, adaptei aqui. Apesar de ser brasiliense, viu, irmão? Apesar de ser brasiliense, eu tenho minha característica. Gosto do Flamengo, gosto do Atlético Goianiense. Estou aqui há 23 anos em Goiânia. E estou aí pronto para o combate. O que vier para nós é lucro. Combate e para o baile também, né? Se tiver baile, melhor ainda. Só deixar assim, marcado que o sindicato elaborou um calendário anual, né, que os temas pudessem ser debatidos e ficaram distribuídos dessa forma ao longo do ano 2023. Em março, o tema foi a misoginia. Em abril, a intolerância religiosa. Em maio, a gordofobia. Em junho, a LGBTfobia. Em agosto, capacitismo. Em setembro, o etarismo. Em outubro, foi discutido o assédio moral e sexual no trabalho. E agora, em novembro, quando a gente celebra, né, tem o Dia e a Semana da Consciência Negra, o nosso desafio é levar à frente essa discussão sobre o racismo no ambiente de trabalho. Quando as pessoas estiverem assistindo, eu quero dizer que elas vão estar vendo um vídeo que foi gravado em 14 de novembro, para ser divulgado no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, no canal do Cine de Justiça no YouTube. Nesse sentido, a gente quer pedir que as pessoas compartilhem com seus amigos, com colegas de trabalho, fazer essa discussão e chegar no maior número possível de pessoas, né, principalmente os colegas de trabalho. Eu acho que aí é importante que nós, dentro do sindicato, serviço público em geral, possa tomar consciência desse assunto, discutir, por mais que seja incômodo, que muitas vezes seja desconfortável, as pessoas não queiram falar sobre isso. Então, é importante falar. A gente vai fazer aqui uma pequena rodada, justamente seguindo o mesmo circuito, de conversar sobre
as suas experiências pessoais com esse tema. Quer dizer assim, cada um de vocês tem uma inserção no espaço de trabalho, né? Passou por um percurso de formação no trabalho ou pesquisando material. Como que chegou para vocês esse tema? Como que vocês esbarraram nessa questão tanto da identidade racial quanto do problema do racismo? Vou fazer um retorno inverso daqui, do Corado para... Então, eu vou começar pela sua fala. Eu vou começar pelo mês da consciência negra, né? E é interessante que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, um deputado, por sinal branco, encampou a ideia, né, que veio partiu um projeto de colocar o 20 de novembro em Goiás como feriado. A Prefeitura de Goiânia já acatou como feriado em alguns estados no país. E Goiás não é feriado porque a linha da branquitude não reconhece isso como um feriado ou como uma data, né? A gente não pode trabalhar como uma data comemorativa. Quando eu recebi o convite, eu falei, caraca, vamos falar de racismo no ambiente de trabalho. Eu acredito que todos e todas aqui já tiveram a sua ingestão com algum sorriso, algum comentário, algum olhar. Né? Nós vivenciamos olhares, comentários, né? Piadas. E hoje, com 50 anos, eu carrego nas costas algumas coisas e outras eu carrego na minha estupidez. Sou um homem que quando quer ser estúpido, principalmente se tratando da minha cor, da minha raça, eu não tenho papas na língua. Mas a partir de que momento? Eu faço a devolutiva. Que tempo que você acha que chegou a essa... Cara, como eu sou um homem... Primeiro, aí eu tenho que ir na história. Eu sou um homem vindo de uma família de 5. 4 irmãs, sou filho único homem. Então fui criado por mulheres e fui educado por mulheres. E tenho um orgulho disso. Minha família, meu pai preto, minha mãe preta, minha avó preta, meus avós pretos, minha bisavó preta escrava. Então, é do nascedouro. Saca? Quando você vê na letra do Mano Brown, filho, você tem que ser 2 vezes melhores, isso para mim é história de vida, meu irmão. Então, desde quando eu nasci, eu repassei para minhas filhas, repassei de uma outra forma. Repassei de uma forma menos racista. Tá vendo aquele povo ali, aquela moça sentada do seu lado, aquela que está atrás de você, aquela que são suas primeiras concorrentes. Eu chego no mesmo nível de comunicação que minha mãe teve na minha época. Então, desde quando minha mãe, com esse tanto de filho, que morava de aluguel, que ia bater para procurar uma outra casa de aluguel porque tinham pedido que alguém olhava que a nossa família era preta e não aceitava. Então, é desde isso. Então sempre teve com você? Sempre tive. Vou esquecer? Carrego isso com mágoa? Não. Mas faz parte da minha história. E essa história eu não vou esquecer. Essa história eu vou repassar para as minhas gerações. Já sou avô e quero que minha bisneta saiba como é que foi a vida da bisavó dela, que é a minha mãe. Então, é desde este início que é o racismo. E a gente tem história de racismo, por mais simples que seja. E no ambiente de trabalho não deixa de ser. Não deixa de não ter. Mas você já levou assim para algum coletivo, participou de grupos assim, ou era essa consciência do cotidiano? Não. Eu faço parte do Conselho Municipal de Igualdade Racial no município. Né? Então, eu participo do debate. Eu não sou aquele que só tem a ideologia travada de internet, não. Eu gosto de ir para a luta mesmo. Eu gosto de estar na luta, eu gosto de encampar a luta, né? Então, eu, particularmente, dentro do meu ambiente de trabalho, eu sou o preto que coloco a minha ordem no meu andar, a minha ordem no meu vestir, a minha ordem, a minha linha, no meu ser, na minha forma de dialogar. Se tiver que ser gramatical, nós vamos ser gramatical. Se tiver que ser malandro de quebrada, nós vamos ser malandro de quebrada. Mas é da minha forma e da minha maneira, me respeitem. Para mim é só o simples. Se você for me respeitar, eu vou te respeitar com certeza. Se vier de respeito, eu não vou levar violência para delegacia, não, desculpa. Eu acho que o cara vai ter que levar violência para delegacia, porque até que eu registre o BO, e ó que eu estou no Cine de Justiça, hein? Até que eu registre o BO que vai colocar como injúria,
Paciência para ele. Por isso que a importância desse evento é justamente para cada vez ser menos necessário, né, a gente estar usando o nosso corpo para fazer esse enfrentamento. Acho que esse enfrentamento tem que ser feito institucional. Eu vou fazer circular mais, depois eu vou querer que você fale um pouco justamente sobre essa participação no Comitê de Igualdade, que acho que as pessoas não entendem um pouco a noção de política pública. Eu vou te pedir. Bárbara, como que, para você, acho que você começou introduzindo isso, né? Como que chega para você essas questões? Eu sou adotada, eu não sei quais são. Eu pelo que já me falaram, minha mãe, que era preta, e meu pai era branco, mas eu fui adotada por um casal. Meu pai é preto e minha mãe branca. Então, inclusive na minha família adotiva também teve essa miscigenação. Meu pai preto, nordestino, pela linha, pela idade, com certeza teve parente direto escravizado. E eu nasci no meu documento escrito parda, sempre alisei o cabelo, assim, eu não tenho lembrança da minha infância do meu cabelo cacheado. Eu tenho fotos, mas que eu não lembro. Então, eu me via como uma pessoa branca mesmo. É triste assumir isso, mas eu me via como uma pessoa branca. E passei a vida inteira com meu cabelo cortado de chanelzinho, alisado, ok. E em 2021, eu cansei de ser tão dependente de alisamento, de chapinha, e eu raspei a cabeça. Não quis fazer transição, eu raspei a cabeça e eu comecei a ver os cachos se formando. E quando esses cachos eles começam a nascer, eu me questiono sobre as minhas raízes. Por que meu cabelo é cacheado? Por que eu tenho essa cor? E foi a partir disso, eu coloquei tranças na época, e fui estudar, fui procurar. Inclusive, eu não tinha nenhuma informação sobre os meus pais biológicos, e foi daí, então, que me surgiu também essa curiosidade de saber o cabelo da minha mãe, como que era, enfim. E meu cabelo cresceu, e eu estava cursando jornalismo na mesma época, e foi quando eu decidi fazer o meu TCC. Eu já tinha decidido que faria sobre alguma minoria. O meu tema seria sobre alguma minoria. E seria sobre mulheres. E aí, no TCC, eu decidi fazer sobre a presença da mulher preta no jornalismo goiano. E foi quando eu vi, nessa pesquisa, que eu questionei os chefes de redações mesmo, por que não tinha mulher preta como repórter? Por que não tinha mulher preta na bancada como âncora? E aí, eu falava previamente o tema, qual que era a minha proposta para algumas emissoras. Algumas não me respondiam, outras me levavam no banho-maria. Consegui falar com uma emissora que tinham 2 repórteres pretas, mas que não se identificavam como pretas, eram pardas. E eu tive como resposta muito silêncio dentro dessa pesquisa. Eles não sabiam falar. Por quê? Ninguém... Isso você diz nos escritórios dessas emissoras aqui emissoras. Em Goiás. Em Goiás. Eu fiz sobre Goiás. E ninguém sabia. E eu entendi que o silêncio ele também era uma resposta. Eles não conseguiam me responder. Porque eu fiz perguntas muito diretas. Porque eu queria de fato saber. Eu sabia o que eu queria arrancar deles. E aí, dessa descoberta, desse trabalho, comecei a pesquisar sobre África, sobre religiões afro-brasileiras também, porque eu fui criada num lar evangélico. E aí, o que eu via sobre outras religiões era sempre endemonizado, e eu procurei também a pesquisar sobre isso. Estou frequentando agora, eu estou visitando bastante centros de Umbanda, porque faz parte de nós. E quando eu nego isso, nego essas religiões, eu também nego as minhas raízes. E é uma busca, assim, dolorosa, porque nessa pesquisa eu vi, assim, horrores. O que a escravização fez com o nosso povo são coisas horríveis. Horríveis, porque se eu contar, por exemplo, para uma pessoa mais nova que eu, um adolescente, ele vai pensar que isso
que isso nunca existiu, que isso é uma coisa tão cruel que não é possível que tenha acontecido. Então, por isso que esse assunto ele deve ser estudado, deve ser falado. Nós devemos saber de onde nós viemos, nós devemos saber que foi a escravização que sustentou a economia do país e que foi a partir disso que tanta coisa se fez e tanta coisa aconteceu de lá para cá. E é isso. Eu ainda tenho muito interesse pelo assunto, sigo estudando. Não sei se vou, talvez, migrar para um mestrado, não sei. Estou digerindo ainda que meu TCC deu muito trabalho para fazer e eu fiquei muito feliz quando eu vi ele pronto. Chorei na apresentação, acho que a Bia, não sei se ela presenciou no dia que... Porque foi uma coisa muito visceral para mim. Eu estava muito alheia do que eu realmente era. E aí, estou assim, muito realizada por ter me encontrado dentro da minha raça, dentro das minhas origens. E sigo estudando. E estou muito feliz também de conhecer outras histórias, como a dele também, que eu não conhecia. É tão enriquecedor isso para gente, como pessoas pretas, e é muito necessário que outras pessoas também conheçam e entendam o que, de fato, faz com que nós estejamos aqui hoje discutindo o assunto. É isso. Maravilha. Luciano, mesma pergunta para você, né? Que momento que chega, como que chega e como que aparece no local de trabalho? Então, para mim, e aí eu vou fazer uma homenagem à psicologia, o despertar maior veio durante uma sessão de terapia. Né? Porque acho que eu estava tratando de algumas questões minhas da infância e, assim como o colega, eu também tinha vindo de uma família que é interracial, né? A família da minha mãe é toda branca, a família do meu pai é toda preta. E eu até brinco que na escola onde eu estudava, até meu irmão era branco. Né? Eu era o único preto. Né? E teve um momento na escola que, principalmente lá em Aracaju, no Nordeste, você sabe disso, sim, é muito forte o período junino. E tem nas escolas aqueles todos preparo para as quadrilhas juninas. Né? E eu lembro de um momento na escola que eu não sou escolhido para dançar porque eu era... E elas diziam isso, porque eu era o feio da escola. E só que naquele momento eu não sabia que aquilo era um racismo, que era uma estrutura racista. E, ok, depois de muito convencimento, uma colega foi colocada para dançar comigo. E a gente, no dia da apresentação, era o dia do aniversário da minha irmã, então a minha mãe me levou na escola para fazer um ensaio de preparo e voltaria às 6 da tarde para poder assistir a apresentação. Quando eu cheguei lá, a menina que tinha escolhido dançar comigo não foi. Provavelmente porque ela tinha sido escolhida para dançar com aquele que era o feio da escola. E nesse momento eu lembro que eu saí da escola. Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Eu saí da escola, porque estava um dia de festa, então eu saí devagar e fui para casa, minha casa ficava próxima. E eu falei para minha mãe que eu estava com dor de cabeça, que eu não queria dançar, porque eu tive vergonha de falar que a minha colega não tinha ido. Passaram-se os anos. Não, aí volta aqui. Depois desse episódio, eu travei na escola. Eu não conseguia desenvolver. Eu não conseguia... As minhas notas caíram todas. E aí chegou um momento que chamaram meus pais, conversaram e assim, não, a proposta é levar ele para uma outra escola porque realmente ele não está conseguindo evoluir. E aí foi o meu despertar, assim, como ser humano, quando me colocaram em uma outra escola, que era uma escola pública, que tinham muitos negros, e eu virei líder da classe. E de lá eu não quis voltar para a escola particular depois. Porque eu, de fato, me senti... eu me encontrei ali. E ali eu fiquei até quando fui fazer o vestibular, enfim. Mas esse episódio do travamento, assim, ok. Uma vez eu estava no cinema assistindo aquele filme do menino que... acho que ele ganhou até o Oscar, que ele tinha um rosto desconfigurado. Extraordinário. E aquilo foi um gatilho para mim. Né? Eu
na hora que eu comecei a assistir o filme, eu comecei a chorar e eu não conseguia. E só vinha a imagem da escola. Nossa, é recente o filme, né? 2000 e... Acho que é 17. Por aí? É depois de 2010, Por aí, eu acho. por aí, Isso. por aí. E aí foi quando eu, no outro dia, eu liguei pro meu terapeuta e disse, olha, preciso marcar a sessão com você. E aí quando a gente foi começar a falar sobre tudo isso, Você se reconheceu no... no que ele estava passando, né? E então, para mim, e aí foi quando eu comecei a estudar muito sobre isso, até porque, e aí eu falo também da importância que até na hora de escolher uma terapia, de você escolher uma psicóloga, um psicólogo que tenha esse recorte, É verdade. É, faz falando faz racializado. diferença Né? Que tem um olhar racializado. que tenha esse olhar racializado. Porque com ele, eu, assim, e é tanto que eu não cheguei aqui em Goiás também, eu fui procurar também, fui buscar, sempre com esse olhar racializado, porque ele me trouxe elementos, tanto para a minha vida pessoal e profissional, que eu não tinha, né? E às vezes até de perceber algumas coisas, assim, que ele me dizia, olha, o racismo não pode estar no ponto principal daquela questão, mas se você pesquisa, também tem, né? E então, aí apesar de ter passado antes, né, já ter participado de diversas campanhas e eventos lá no próprio tribunal onde eu trabalhava, eu sinto que a grande virada de chave mesmo foi nesse momento, a partir do filme e na terapia. Caramba. É. Bem, antes de contar um pouquinho assim da minha experiência, da minha história, é engraçado ouvir e ver que todo mundo aqui tem a sua história, mas o quanto ela pode ser semelhante, né? Todo mundo aqui tem as suas particularidades e eu me identifiquei um pouquinho com a história de cada um. Isso é uma coisa que eu já tinha escutado uma vez de uma pessoa. Eu falei, cara, realmente a nossa história é muito semelhante, é muito parecida. É diferente, mas é parecida. Bem, eu tive várias vivências, várias experiências. Eu vim de um lar totalmente afrocentrado, né? Meu pai, minha mãe historiadora, meu pai teólogo. Vim de um lar evangélico. Desde sempre soube que era negra. Minha família fazia questão de me lembrar isso o tempo todo. Então eu escutei muito isso. Olha, filha, você tem que ser 3 vezes melhor que o coleguinha. Você tem que estudar 3 vezes mais. Estudei a vida toda, praticamente, até o ensino médio em escola particular. Então eu estava meio que acostumada com ser a única negra da sala, ser a única negra da igreja, a criança negra da igreja, enfim. Então, eu tive essa vivência por muito tempo e era na minha cabeça, acho que como criança e como adolescente, era algo normal. É normal eu ser a única, é normal eu estar num convívio onde existe mais pessoas brancas, é normal, e vou ter só amigos brancos. Então, foi assim por um bom tempo. E aí eu tive esse choque de realidade quando eu entrei na escola pública. E aí eu vi mais pessoas como eu, né? Mais pessoas com uma realidade um pouco parecida. E aí, eu até, pegando um pouco a frase da Bárbara, né? Que ela fala que ela se descobriu negra. Eu sempre soube que eu era negra, mas aí eu me entendi como negra. E aí acho que deu a virada de chave, assim, na minha vida, na minha cabeça, que, opa, eu sempre soube que era, mas agora eu tô vendo como é que é, sabe? E aí, eu acho que o que mais pegou em mim, eu tive várias situações, assim, quando estudei em colégio particular, principalmente bolsista, sempre fui bolsista, de me ver nesse lugar de exclusão, me ver nesse lugar de a mais feia da sala, né, o cabelo diferenciado. Eu tive um processo muito, muito difícil de aceitar os meus traços, de aceitar a minha boca. Então, eu estava até conversando com uma colega um tempo atrás, eu falei, cara, você não está entendendo, eu não aceitava a minha boca. Eu pesquisava se tinha cirurgia para diminuir minha boca, porque... E isso, assim... E as pessoas hoje gastando para... Não ia falar nada, não ia falar nada sobre isso, não, mas... Mas foi algo que mexeu muito comigo, até eu conseguir me entender, me aceitar. Mas eu acho que, de fato, o momento da minha vida que virou a chave, que, opa, é diferente, isso aqui é diferente comigo, foi justamente quando eu fui em busca de entrar no mercado de trabalho. Quando eu quis escolher a opção de faculdade, então
desde sempre escolhi publicidade, era ou relações internacionais ou publicidade. Falei, não, vou para publicidade, galera descolada e tal, mas sempre, assim, amei a comunicação como um todo. E, assim, todo mundo aqui praticamente de comunicação, a gente sabe que é uma área branca ainda, extremamente branca, fala muito de diversidade, fala muito de inclusão, mas majoritariamente ainda branca. E me aventurei nessa área, e assim que eu entrei, já voltamos naquele ciclo de opa, só tem eu de negra na sala de novo? Opa, sempre vou ser lida como um exemplo de uma coisa que acontece lá fora. Então, foi ali que eu acho que foi virando a chave novamente, aquele impacto, aquele susto, e na busca do primeiro emprego. Eu via todos os meus colegas conseguindo emprego, tipo, rápido, e aí chegava comigo e falava, mas o que está acontecendo? Eu tenho o mesmo curso, meu currículo é até melhor, eu tenho um inglês melhor, eu tenho um curso a mais, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo ali, e por que eu não consigo? Sabe? Eu acho que foi ali que eu comecei a entender que não se tratava sobre mim, se tratava sobre eles, sobre a sociedade como um todo. Eu tenho uma pergunta assim, do roteiro que a gente colocou, né? Acho que uma questão que precisa... Hoje fala muito em interseccionalidade, eu acho que, né? Você, tem uma questão sobre como que se articula, né? Raça, gênero, regionalidade, você falou de nordestino. Como que essas coisas se articulam para gerar nossas experiências, mas que a gente não pensasse elas somente como exclusão, como perda, mas que processos de aprendizado a gente desenvolve, que estratégias de lidar com isso, porque está nesse lugar interseccional, né? O fato, assim, acho que é esse lugar, né? O Corado estava contando aqui antes da gente começar sobre você está no condomínio, você entra e fala, tem um morador novo aí, um malandro e tal. E as pessoas depois se surpreendem com o contrário. Você pode contar um pouco essa história, mas pensando, como que supera, como que dribla? Eu não vejo nem como... Para mim é uma piada, eu gosto de contar como piada, porque não é uma discriminação, não me senti discriminado pela minha cor, pela minha raça, né? Eu me senti discriminado por conta que eu estava de recesso quando eu mudei no dia... Lembro, dia 31 de dezembro, então eu estava de recesso, a Assembleia estava de recesso, a gente estava de recesso parlamentar, e eu sempre usei meu estilo quebrada, a barreta, saca? Ou então um chapeuzinho de malandro, né? E mudei para esse condomínio, e a avaliação foi bem bacana, sabe? O povo olhava, vixe, tem malandro na quebrada, e tem malandro no condomínio. Quando voltou o trabalho legislativo, eu estava contando lá fora, eu falei, é primeiro dia de trabalho, então vou alinhado. Eu fui no risco de giz, uma camisa lilás e uma gravata rosinha bebê. Tinha feito a careca, parada a barba, meu irmão. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Tudo bem com o senhor? Aí ainda comentei, por isso que até hoje existe crime do colarinho branco. Que é o estilo, né? A vestimenta, né? Mas infelizmente eu uso terno e gravata, não é meu estilo de roupa, jamais seria, por conta do meu trabalho. Por conta do meu trabalho. Quero aproveitar, pegar uma deixa do que ela falou e as duas citaram uma parte do corpo, que é muito importante. Cabelos. Cabelo, cara. Cabelo... É a nossa identidade. É a identidade da nossa raça. Aí eu, como é racismo na área de trabalho, vou ler para vocês. Em 2020, eu estava assessor da deputada estadual, hoje deputada federal, Adriana Corsi. E ela lançou o seguinte projeto. Eu deixei separadinho aqui. Eu não sabia se vocês iam tocar nisso, mas eu falei, projeto de Adriana Corsi prevê punições para atos de discriminação sobre o cabelo natural da pessoa negra. Esse projeto está tramitando ainda? Não, vou chegar ao ridículo ainda. O que acontece? Esse foi um projeto em 2020. Eu participei total desse projeto, porque foi uma aluna da UFG, ela era uma aluna da UFG, preta, um black maravilhoso, e ela sofreu estágio. No estágio ela está sofrendo ocupar um estágio
por conta do cabelo, né? E eu tive o prazer também de ouvir, junto com a deputada, uma pessoa, uma mulher preta, falar assim: eu, para fazer uma entrevista, eu tenho que arrumar meu cabelo. Se esse projeto for aprovado, eu posso ir com o meu cabelo do jeito que eu gosto. Isso é que eu entendo de discriminação na área de trabalho. Aí, concluindo, 2023, agora, semana, há 15 ou 20 dias atrás, o Caiado vetou. Vetou o projeto? Vetou o projeto. Já tinha aprovado, ele já tinha aprovado, foi lá e vetou. Voltou para discussão para casa. Foi arquivado. Arquivado por quê? Porque o mesmo deputado que acha ridículo o 20 de novembro também não vê como um ato discriminatório. Ou seja, continuamos sendo pretos, legislados por brancos que querem falar sobre a nossa negritude, sobre você ser mulher, sobre a gente ser LGBTQIA+. Uhum. É o cara branco, de meia idade, rico, que quer falar sobre a minha negritude. Mais uma vez sendo silenciados, né? Sim. É engraçado, é interessante ele falando sobre a questão da vestimenta, mas assim, eu tenho por conta do trabalho, eu utilizo terno praticamente todos os dias, e eu já percebi que assim, se eu quiser andar no shopping sem ser interrompido, eu tenho que lembrar de tirar o blazer antes de chegar lá. Porque por conta do meu porte físico, assim, eu sou parado constantemente para dar informação sobre o shopping. E aí eu conversei com uma colega de trabalho um dia desse e disse: olha, você quer ver? Se afasta um pouquinho. Foi 5 minutos. Chega a gente para pegar a informação. Então, assim, mesmo nesses espaços em que a gente está vestindo a roupa, mas a roupa ela serve para algo que seja de serventia, seja menor. Não. Mas as pessoas pretas são constantemente questionadas se elas trabalham nos locais. Qualquer lugar que você for preto, alguém vai te questionar: você trabalha aqui? Ou então já te chegam perguntando, questionando algo sobre o local. Já chegam te dando um trabalho, já, né? Pega tão... água pra mim, faz isso aqui. E eu não via problema nisso antigamente. O pior é isso. Hoje que eu entendo a gravidade que é alguém chegar em você e perguntar: você trabalha aqui? Aconteceu comigo, com meu esposo, na verdade, numa viagem que nós estávamos. A gente estava no Nordeste, estava na embarcação lá, todo mundo fazendo o passeio, ele com roupa de banho, e a pessoa chegou e perguntou, pediu: tira uma foto minha. Você trabalha aqui? Sabe, não tem, o critério é ser preto. Se você é preto, você tá ali para servir. É triste. E as pessoas morrem por conta dessa identificação. Sim. Né? Por conta dessa identificação do que a sociedade olha, é um preto, então é um marginal. E aí que entra essa coisa da intersecção, que eu acho que eu queria ouvir de vocês também, assim, os homens pretos, eles são colocados nesse lugar de ameaça, de perigo, né? Então, quer dizer, a pessoa tá vestindo, tá despojado com seu Juliette lá na sua casa e de repente vai ser interpelado pelo vizinho, vai receber uma ligação, alguém, né, o perigo de você estar na rua e de repente chega uma viatura porque o vizinho do lado não sabia que você era o morador na frente da casa e vai lá, o policial te aborda. E aí, todo mundo em volta vai assistir a mesma cena, né? A interpelação das mulheres é diferente, né? Não é porque ela está ali ameaçando, colocando em risco. Nós somos hipersexualizados. Então, quer dizer, o foco vai ser outro, né? Isso o gênero vai ordenando o modo como você discrimina. E eu acho que o mais difícil, o mais triste, que eu pergunto para vocês, que estratégias que vocês têm usado e tal, é o fato de ser dissimulado, de ser completamente ambíguo, ao ponto de você, se você responde, é você que está com, assim, delírio persecutório. Não é? Quer dizer, como que você lida com isso, né, nessa trajetória? É muito interessante a gente falar. Enquanto vocês estão falando, veio assim, várias situações na minha cabeça. Falei, meu Deus. Falar de uma tática do passado, que era o que o Curado já tinha falado, que nossos pais falavam: você tem que se vestir melhor, 3 vezes melhor. Você tem que andar melhor, você tem que estudar melhor, você tem que ser o melhor, porque talvez você consiga uma oportunidade de disputar aquilo com um coleguinha que é branco. Então, e isso veio já com uma sabedoria, com uma noção de que não seria fácil
para a próxima geração, porque não foi para a passada. E aí hoje, quando eu me vejo nessa situação de uma informação, eu sou a única mulher negra no prédio onde eu moro. E eu soube disso da pior forma possível, assim, na vivência, no dia a dia. Às vezes, tenho que me fazer de doida, né? De, opa, aconteceu, respira, nada aconteceu, né? Deixa passar. Mas a gente ainda com esse de eu preciso ser melhor, eu preciso estar ali à disposição, né? A gente acaba adotando, pelo menos eu percebi que eu estava acabando de adotar papel de, opa, eu preciso, então, sorrir um pouquinho mais para a pessoa perceber que eu não estou aqui como, sei lá, num lugar de servir. Será que eu preciso ser mais agradável? Será que eu preciso toda hora ficar segurando a porta do elevador para todo mundo que vai entrar? Será que toda hora eu preciso me demonstrar útil para que essa pessoa entenda que não, ela é legal, ela está sendo legal, mas não porque ela trabalha aqui ou algo do tipo, é porque ela é legal. Então, eu estava até conversando isso com o meu parceiro, de que eu estava numa esfera de, tipo, para a pessoa não me confundir numa posição que eu não estava ali, que era de moradora ou em qualquer outro lugar, ou eu preciso, literalmente, fechar os olhos e falar: não sou, mas no que eu posso te ajudar, me fazer útil, ou eu simplesmente colocar um ponto final, de tipo, não, eu pensei que você que trabalhava aqui, sabe? Às vezes, e assim, consome a gente um pouquinho, né, do sentimento de raiva, que é normal do ser humano, mas que a gente precisa ter essas estratégias de conseguir dosar sem perder a classe, mas de conseguir passar a mensagem que, não, o meu local, o meu lugar, não é onde vocês determinam que eu deveria estar. Eu posso estar em qualquer local, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso chegar aonde eu quiser, né? A Cida Bento, psicóloga, fala muito sobre isso, sobre o pacto da branquitude, que é algo totalmente estrutural, que acontece diariamente e que faz com que a sociedade pense que a gente tem que estar no lugar de servidão, de servir. Não é isso. Não é isso. E quando você coloca assim, a gente vai escutando as histórias e a gente vai se encaixando, sabe? O Luciano colocou um ponto muito, muito foda, muito interessante. Eu fui convidado para uma formatura na UFG, aqui na UFG, e a formatura era no Jaó. E teve certo momento da formatura que eu fui ao toalete. Tava de terno e gravata e tal. E quando eu tô voltando do toalete, vem aquela senhora, né, pergunta: o senhor é o segurança? Aí eu falo assim: eu pareço um segurança? Eu falei que eu sou estúpido, mas eu não fui estúpido. Eu fui fino. Eu perguntei: eu pareço um segurança? Ela olhou para mim e falou assim: um pouco. O senhor é alto? Eu falei: eu sou alto, sou preto, né? Ela falou: não quis dizer isso não. Eu falei: sim, internamente vocês falam isso, né? Aí vai dentro do que você falou, Bárbara. Nós somos vistos exclusivamente como força de trabalho e trabalho inferior. Não tem outro bagulho para falar para tu. Não estão acostumados a ver preto no lugar de poder, né? Não. É sempre vou usar Durban, África do Sul. Eu estive em Durban, na África do Sul, em 1993, quando militar, para uma Olimpíada de Militares do Mundo. É um Caribe africano. É um Caribe, um Maragogi. E eu vi uma situação muito triste. Toda mão de obra barata, toda mão de obra subtrabalho, quem realiza é o preto. Né? É um país onde a predominância branca é gigantesca, mas o caixa do banco é branco. O segurança do banco, por lidar com dinheiro, também é branco, não é preto. E assim, a parte mais triste de resumir nessa história é o nosso tradutor, que a gente escolheu, o nosso tradutor, nossa maioria preta, nossos militares brasileiros. Eu era fuzileiro naval. A maioria preta, fomos convidados para uma boate. Nós escolhemos um tradutor preto. Era o único, todo mundo nas delegações com tradutores brancos. A nossa delegação brasileira com tradutor preto.
E a boate abriu, nós fomos convidados para essa boate, convidamos o nosso ator, claro, fazer o furdunço com a gente. E ele falou assim, desculpa, mas hoje eles estão liberando para vocês. Essa boate não aceita preto. Meu Deus. Estão aceitando vocês porque, se eu estou falando para vocês, 1994, pô. Porque vocês são do Brasil e vocês fazem parte da delegação. Mas eu posso até entrar, mas no outro dia eu estou enrolado, porque vocês vão embora. E eu vi isso 2 vezes do mesmo cara. Fechou o evento com o Luau e ele não pôde participar do Luau também. Porque era exigente. Você falando agora, eu estava lembrando, quando eu estava na presidência do Fórum Nacional de Comunicação, nós tivemos um evento lá no Rio de Janeiro. E a abertura do evento aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, que é um teatro... É o teatro, né? É o teatro. E eu teria a missão de fazer a abertura do evento por ser presidente do fórum. Todo mundo que estava nos hotéis próximos começaram a ir para o teatro e eu pedi ao pessoal do cerimonial que me avisassem quando os presidentes de órgãos chegassem para eu me dirigir para o teatro, porque eu ainda estava terminando meu discurso. Quando eu desci, peguei o carro para ir, o motorista estava comigo e falou assim, olha, é melhor você entrar por aqui pela frente mesmo, porque lá por trás vai demorar muito para chegar lá na frente. Quando eu cheguei na frente, não me deixaram entrar. E aí eu até brinquei com ele. Disse, olha, você não sabe, mas se eu não entrar, esse evento não acontece. Mas ele não acreditava que eu era o presidente que todo mundo estava esperando. E aí foi quando alguém do cerimonial apareceu, assim, e gritou, né? Ele chegou. Aí a cara do cara. Eu gosto da cara do cara. Essa é a experiência do... né? É bom ver. Eu gosto da cara. Não, eu gosto da cara do cara. Geralmente eu gosto. Geralmente eu olho e falo assim, porra, irmão, falei pra tu. Você falou de uma que eu acho que eu penso assim, a elegância vira uma ferramenta natural quase nossa. Tipo assim, a gente... Ele falou assim, a mulher, se cair essa restrição ao cabelo, então eu posso ir com o cabelo, porque dá muito trabalho arrumar o cabelo. Só que dá muito trabalho arrumar o cabelo assim também. Muito trabalho, gente, dá muito cabelo trabalho. lindo, não é um cabelo assim. E não é barato também, não. Não é. Existe todo um investimento nisso, quer dizer, a elegância vira um recurso nosso e a gente meio que assim, né, sai na frente, até vira uma coisa espontânea. Mas por quê? Porque desde cedo que nós somos treinados pela família a isso. Não, o seu sapato tem que estar limpinho. Não, você não pode ir sem camisa. Não, você não... Então, esse treinamento vira uma vantagem. Cláudia, eu estava lembrando que ela falando assim, que eu também sempre soube que era negro. Né? Mas essa questão da identidade racial, né? Da minha... veio com esse despertar. Mas eu sempre falo, né, que eu tenho uma figura na minha família, que é a figura da minha avó, que foi importantíssima para que hoje, inclusive, eu consiga agir com essa elegância, assim, porque, assim, ela foi uma mulher preta, trabalhou durante anos no Rio de Janeiro como empregada doméstica, sem poder ver os filhos, porque, como a história da maioria das mulheres pretas do Brasil, né, para poder conseguir mandar dinheiro para que eles sobrevivessem, para ela poder voltar para Aracaju e criar os filhos. E aí, quando eu estou na minha fase da infância, eu saía da escola e ficava na casa dela, porque ela já estava idosa, ela tinha amputado uma perna, e então eu ficava lá para poder ajudá-la, e ficava lá sempre à tarde com ela. E aí eu comecei a conhecer todas as histórias com qual ela passou, como empregada doméstica, com as receitas que ela fazia. Tem receitas que só eu sei fazer hoje em dia, as receitas que ela fazia lá. E assim, para mim era nítido, porque é o seguinte, hoje, observando, eu vejo que é nítido o seguinte, meu irmão mais velho, nós somos os únicos, minhas tias não tiveram filhos, meu tio não teve filho, só meu pai teve filho. Então, nós éramos os únicos netos da família. E meu irmão mais velho foi o primeiro, né, era branco, do olho verde, porque minha mãe tem um olho claro, a família do meu pai. E aí, numa família negra da década de 80, ele virou uma joia. Né? Porque era um status, né? Apresentar aquele menino... A redenção de Khan, né? Né? E aí eu passei durante muitos anos, assim,
ouvindo, inclusive na família, do quanto que ninguém dizia que era feio, mas do quanto que ele era bonito. Sim. E eu junto, né? E a minha avó nunca deixou que isso acontecesse com ela, porque ela sempre, eu até falo assim, mesmo sem conhecer, ela fazia equidade racial, porque ela sempre, era impressionante a forma como ela sempre me valorizava, me mostrava, assim, me incentivava a autoestima e de perceber que aqueles espaços eram meus e que eu tinha que ir à luta. Né? Eu acho que, então, assim, quando você tem alguém na família que está te incentivando, tá, assim, também, inclusive, a você perceber. Então, é por isso que hoje eu percebo, assim, às vezes eu sinto, sim, um olhar torto, né, assim, mas eu penso, não, meu lugar é meu. Eu conquistei com o meu trabalho, assim, e eu vou continuar trabalhando nisso. Tem que tomar posse, né? Literalmente. O que não tira a questão de ser triste ainda, né? Muito Sim. triste você receber uma olhada torta, não se sentir pertencente aos lugares que você vai, ser questionado se você trabalha num lugar que você se dispõe a estar para um lazer, por exemplo, sim. que é triste, continua sendo muito triste. Mas eu vejo como algo assim, hoje nós caminhamos muito em relação a 50 anos atrás, por exemplo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Muita. Queria ver uma questão para vocês, assim, os 4 estão, né, de alguma forma, deram uma contribuição, ou estão dando hoje, dão uma contribuição, não só nesse encontro aqui, mas nas suas vidas, nos espaços institucionais. Você falou um pouco do CONT, né, sim. quer dizer, a gente tem uma iniciativa, uma proatividade, né, de participação. Você falou do comitê. Eu queria ouvir um pouco essa contribuição. Como que você vê o papel desse conselho? Às vezes a população em geral não conhece. Eu fico impressionado tanto que as pessoas desconhecem de coisas que existem, que estão sendo colocadas, mas que elas não têm acesso. Como você vê aí o conselho, né? Também eu queria que você falasse do Comitê de Igualdade Racial. Acho que cada um pouco fala dessa contribuição. Eu posso... Primeiro eu vou resumir minha vida. Minha vida é político-partidária. Então, se existem conselhos de direitos, se existem fóruns, se existem coletivos hoje e outros termos, a gente tem que acreditar aos governos de esquerda. Né? Se existe um conselho de igualdade racial, se existe um conselho das mulheres, se existe um conselho LGBTQIA+, em Goiânia não tem, que os pastores não deixaram, fizeram um grupo de vereadores aí, não deixaram passar o conselho LGBTQIA+. A importância de quem está organizado, Sim. né? Quando eles estão... Qual a importância de um conselho? É você reunir membros da sociedade, você reunir a sociedade civil organizada através das ONGs, da onde eu venho, né? Eu participo de um projeto desde 2002, que é uma ONG chamada Movimento e Ação Instituto. A gente trabalha com fotografia, filmagem, cinema, né? E isso tudo... Movimento e Ação Instituto. E Ação Instituto. Isso. E é um projeto que trabalha com a fotografia, com audiovisual. A gente leva oficinas de fotografia e de filmagem, de cinema, e também tem a contrapartida nossa é o cinema itinerante, de levar para as escolas cinema itinerante, e esse cinema itinerante tem que ser filme nacional. Maravilha. Né? E quem é o público-alvo? Galera da vulnerabilidade social, né, irmão? Ou seja, não vou passar o meu cinema jamais, não passei quando presidente da ONG durante 10 anos, no Marista, me desculpa. Sim. Não vou. Vou levar para a região leste, vou levar para a região noroeste, vou levar lá para o Mar de Germana, vou levar para fora de Goiás, se a escola for pública, se a praça for pública. Então, através desse trabalho, eu participei de alguns conselhos de direitos. Criança e adolescente, Conselho Nacional de Juventude, Conselho Estadual de Juventude, Conselho Municipal de Juventude. Tive a grata satisfação de participar da criação de 2 conselhos, um no estado, que é o Conselho de Juventude, e o outro no município, que é o Conselho Municipal de Juventude. Estou velhinho, beleza, mas a minha vida sempre foi fazer política de juventude. E quando eu ando em palestras, exemplo, quando o César fala, Corado, vem fazer uma palestra aqui, é por conta da instituição e por conta dos conselhos que eu participo. Então, você participar de conselho de direito é fazer o quê? É simplesmente você conhecer a realidade da sua quebrada, a realidade do seu viver, da sua convivência, e levar isso
para a questão de debate dentro do conselho e construir pauta. Qual a função do conselho? Intermediar, né, o debate com o poder público, com o prefeito, com o governador, se for o Conselho Nacional, com o presidente da República. A importância dos conselhos é fazer com que os anseios da população cheguem de fato. Como é que eu vou levar uma necessidade de uma creche ou não tem creche? Vou dar um exemplo, onde eu já morei, Jardim do Cerrado 7, não tinha colégio estadual. Através do Conselho Estadual de Juventude, a gente sentou na época com a Raquel Teixeira, que era secretária de Educação, saca? Levamos para ela a demanda, ela comprou a briga. Lá atrás, 2010, ela comprou a briga, não tem que ter. Tinha 4 escolas municipais para ser um projeto de Minha Casa Minha Vida, para a galera realmente, e a grande maioria preta, né? Que eu quero ouvir, eu quero ouvir da Bárbara, velho. Quando ela falou de história, que a gente vai fazer, eu queria fazer um bate-bola com ela. Saca? Quando a gente fala, porque não tem como você não falar de racismo sem lembrar a escravidão. E a gente ainda não entrou nesse assunto. Mas os conselhos de direito, principalmente o Conselho de Igualdade Racial, é a gente criar, inclusive, projetos de leis. Levar para a Câmara, levar para o Executivo. Dar ideia. Saca? Da onde você acha que partiu o feriado do 20 de novembro, na Prefeitura de Goiânia? Mas está valendo para esse ano? Ou... Para esse ano já. Então, amanhã é feriado. O de Aparecido foi cassado, né? E no Estado, teve, não. E no foi, Estado, não. Foi revogado. É bacana isso, saca? É bacana. É lindo, né? Em Goiânia é feriado. É como se fosse a padroeira de Goiânia, dia 24, que foi mês passado, né? É feriado só em Goiânia, no Estado não é feriado. Mas o prefeito reconheceu e assinou. Mas o prefeito tem uma porrada de defeitos, mas tem uma qualidade, ele se assume como preto. O prefeito de Goiânia se assume como preto. Sim. E isso é bacana. Sim. Saca? Nós temos um prefeito preto, sim. Não tá legal? Não, na minha concepção, há controvérsias, mas essa parte, esse ponto cara, é se você né? se você não participar de políticas, se você não participar de direitos que discutem políticas públicas, não interessa se é política pública do idoso, política pública da criança e do adolescente, política pública de urbanização, tem que participar. Ou como população comum, ou como sociedade civil organizada, ou como poder público. Eu nunca participei como poder público, só participei como sociedade civil organizada, por conta da minha instituição. Se eu fui Conselheiro Nacional de Juventude, é porque a minha instituição me deu respaldo para isso. Isso é uma coisa que eu vou falar, porque ele também ouvi um pouquinho ainda dentro do Tempo Espremido, mas essa confusão que fizeram com a gente, né, de que tudo se resolve individualmente, quando na verdade é o contrário, se resolve coletivamente. Então, tipo assim, os sindicatos patronal estão prosperando, as associações de empresas estão... Todo mundo se junta, as grandes corporações, elas se aglomeram. E nós, os trabalhadores, o pessoal, tem sido diluído. É você mesmo, resolve sozinho e tal. Então, Luciano, conta um pouco da participação sua no Comitê de Igualdade Racial. Até conta um pouco o que é o comitê, né? A partir de 2020, o Tribunal de Justiça de Goiás ele instituiu a política de direitos humanos, né? Instituiu os direitos humanos como uma política do tribunal. E aí ele criou a Comissão de Direitos Humanos como um guarda-chuva, né? Então, e aí esse guarda-chuva tem um comitê de equidade de gênero, um comitê de igualdade racial, um comitê de participação feminina, o comitê de acessibilidade, né? E nós eu, o Cláudio, fazemos parte do comitê de igualdade racial. E o comitê, então, ele começou... Hoje eu tenho muito orgulho do comitê, porque, assim, por conta de ser o diretor de comunicação, eu acabo que estou participando dos outros grupos, dos outros comitês, né? E eu fico muito orgulhoso da atuação do Comitê de Igualdade Racial do Tribunal, do quanto que a gente já conseguiu evoluir com essa pauta lá dentro. Porque antes de ser criado o comitê, eu estava assistindo um evento, talvez do Conselho Nacional de Justiça, e uma desembargadora lá do TRT do Rio Grande do Sul, ela falou que quando eles foram formar o Comitê de Igualdade Racial
lá no TRT lá do Rio Grande do Sul, eles tinham certeza que o Comitê de Equidade de Gênero seria o mais difícil, porque teria que passar pelas questões de LGBT, QIA+, então, e como gaúcho, né, todo o conservadorismo, assim, e foi um lero engano. Ela disse que a maior resistência dentro da instituição foi a questão racial. Né? E quando a gente começa o trabalho lá no tribunal com o Comitê de Equidade Racial, os 2 primeiros anos, por exemplo, a semana do 20 de novembro era uma semana muito difícil para a gente na comunicação, porque nós éramos constantemente atacados nas redes sociais. Meu Deus. Por conta... Não existe racismo, irmão. Da gente estar trazendo, né, assumir uma linha ideológica, e aí a gente tinha que ter paciência para explicar que todo o nosso trabalho que estava sendo ali apresentado era em parceria com a universidade, que não tinha nada, mas primeiro, hoje a gente já está mais tranquilo quando está chegando a semana, mas precisava ter, inclusive, uma saúde mental muito grande para você ter que aguentar, porque eu recebia ligação das pessoas. Prestando queixas, né? Tipo assim, vou reclamar ao diretor de... Se você falar em racismo reverso, então, nossa senhora, aí o mundo se acaba, né? Então, só que aí quanto mais, né, nós éramos atacados, a gente percebeu o quanto que a gente deveria continuar insistindo no tema. É tanto que hoje bem... Apazigou, né? Apazigou. E então a gente já consegue falar dos temas e não ser mais uma semana de crise. Nós temos o grupo de estudos, né, lá, que se tornou, inclusive, uma referência para a própria escola, né? A EJUG, né? A Escola Judicial. A Escola Judicial, que é o nosso grupo de estudo, que nós primeiro iniciamos com os autores de livros, né, autores pretos, né? E aí cada um do comitê assumia uma tutoria daquele livro, o ano passado a gente trouxe os autores para participar, fazer palestras, dar aulas síncronas para a gente. Este ano a gente já foi diferente, já foi com temas, né? Cada um ficou com um tema e tem tido uma participação muito grande, né? E tem conseguido movimentar. Agora nós vamos realizar a primeira semana de mostra de arte negra e jurídica, né? Você quer falar um pouquinho dessa semana? Você está acompanhando a produção? Na verdade, eu não estou aqui com a programação da semana. Não está fechada completa, mas... Eu estou com a minha. Mas vai ser... para a gente é uma semana que vai ser muito orgulho, né? Porque a gente vai realizar a primeira semana de arte negra e jurídica, né? Com palestrantes e com muita arte, para poder movimentar, né, inclusive o Poder Judiciário. E não sei se você lembra, que a semana nasceu de um dia a gente... Não era nem hora de trabalho, à noite, a doutora Adriana chegou no grupo e disse, por que a gente podia fazer uma festa bem negra aqui no tribunal? Assim, e aí está saindo agora a semana, né, e eu acho que vai ser um momento muito especial para a gente. Uma coisa que eu falei lá no fórum, quando eu estava saindo do fórum, e que eu tento colocar no meu trabalho, né, e que eu com o sentimento seguinte, assim, a nossa responsabilidade nos locais onde nós estamos com essa questão, assim. Lá no fórum, no último dia, né, que eu fui fazer o discurso, eu estava lembrando que eu, aqui em Goiás, a Isabelle lá em Recife e a Ana Cristina em Brasília, de 94 tribunais e conselhos, somos os únicos negros como diretores. 4. 3. Coloquei. São 2 mulheres pretas e eu aqui. Mas aí, além disso, eu estava falando também, porque nós somos da comunicação, costumamos ser muito combativos, progressistas, né? Mas, e que a gente fica muito na cobrança do macro, né? Como é que o chefe da instituição está fazendo aquilo, e nas nossas equipes, nos nossos pequenos grupos de poder, né? Como é que nós escolhemos as pessoas que trabalham com a gente? Porque está todo mundo muito na cobrança do externo, mas não faz uma análise de como é que está dentro, naquele espaço que você pode ter a escolha, né? Porque, então, isso eu tenho cada vez mais... a equipe do Tribunal de Justiça de Goiás, da comunicação, tem preto, tem loura, tem uma diversidade lá. Uhum. Né? A gente não existe... por quê? Um dia desse nós estávamos na roda antirracista lá em Goiás
Não, em Itaporanga, e aí alguém falou, porque eu sou contra a cota, né? Aí a gente falou assim, olha, aí eu mencionei alguns estados que tinham uma predominância de população negra, e nas assessorias de comunicação eram todos brancos. E aí mostrei fotos da equipe daqui, da equipe de Recife e da equipe lá do Conselho. Qual era a diferença disso? O lugar de quem está escolhendo. Porque quando você está lá para escolher, você consegue se identificar com essas pessoas. E não, as pessoas não são excluídas apenas pela foto do currículo. É uma preocupação, inclusive, de pretos. De não, às vezes, preferir não colocar foto no currículo, né? Porque não é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. Sim. Então, ele pode ser capaz, mas se ele for preto, ele não vai ter oportunidade. Ana Beatriz, conta um pouco, Bia, eu ia falar Ana Beatriz. Não Bia. tem problema, pode ser Ana Beatriz, Ana Beatriz. Bia, nome composto é assim mesmo, Então, né, conte um pouco do Conte. Falar do Conte, eu acho que é olhar um pouquinho para trás. Eu tive a oportunidade de morar em 2 estados do Nordeste. Morei em Maceió e morei no Rio Grande do Norte. Justamente nesse processo de, sou negra. Eu estava fazendo essa transição de me entender. E aí eu acabei conhecendo um coletivo lá, no Rio Grande do Norte, coletivo Enegrecer. Foi um coletivo que eu fiquei por 1 ano. Aprendi muita coisa, foi uma rede de apoio, literalmente, assim, para mim. Aquela questão de se aquilombar, de você se entender e rasgar seu coração e troca, nananã, foi ótimo. E aí, quando eu vim para Goiânia, que foi em 2018, foi tudo novo, né? Eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, eu vim na cara e na coragem para tentar terminar minha graduação, tentar conseguir uma oportunidade de trabalho. E aí eu senti falta, senti a necessidade de ter essa troca com outras pessoas. E um pouquinho depois estourou a pandemia. E aí, assim, a gente já estava fragilizado, né, com tudo que estava acontecendo, questão de saúde pública, né, ansiosos, acredito, reclusão social dentro de casa, parede tudo branca, estava quase já... Não tava bem. E aí, para piorar, estava tendo toda a questão de violência policial acontecendo ao redor do Brasil e do mundo afora. Então, a gente teve, ao mesmo tempo, o caso de George Floyd, Breonna Taylor, mas também estava tendo o caso do menino João Vitor, no Rio de Janeiro. Teve caso do Carrefour também. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Tudo de uma vez ao mesmo tempo. E aí eu já estava com essa necessidade de, caramba, eu preciso conversar com alguém, eu preciso expor o que eu estou sentindo, porque não é possível que só eu estou sentindo isso. Eu preciso contar para alguém. E aí o questionamento que estava tendo dentro de mim, eu estava até na hora vendo um vídeo da Angela Davis, ela falando sobre a força, né, do movimento negro aqui no Brasil, que a gente deveria olhar para as pessoas que estão aqui dentro. Amo essa palestra sobre ela. E aí ela falando sobre isso, eu falei, cara, real, tipo assim, eu me inspiro muito em pessoas lá de fora, né, Bell Hooks, Angela Davis e tal, mas eu também me inspiro na história da minha mãe, que já não é mais viva, me inspiro na história do meu pai, da minha avó, eu me inspiro na história da minha vizinha. Eu me inspiro na história da pessoa que acorda às 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado e levantar sua barraquinha de cachorro-quente, e vender e trazer um sustento para casa, sabe? E aí veio o outro questionamento. Será que eu, como pessoa preta, eu nasci só para sentir dor? Sabe? Será que essa é a minha história? É ser estatística? Literalmente ligar a TV, ligar o Jornal Nacional e tantos negros morrem por dia. Será que esse vai ser meu fim? E aí o Conte, ele nasceu com esse desejo de contar a minha história, porque eu não aceito que esse seja o meu fim, eu não aceito que essa seja a minha história, eu não aceito que essa seja a história de ninguém que está aqui, né? Dos meus, daqueles que estão comigo e daqueles que eu estou também. Então, o Conte, ele nasceu com o objetivo de contar a história. A iniciativa se chama Conte Sua História, do projeto Conte, no qual a gente vai atrás de pessoas negras para que possam contar a sua vivência, toda a sua história de vida, infância, o que ela está fazendo, para conseguir atingir o objetivo dela. Ela atingiu, não atingiu, sabe? Não tem um roteiro, porque eu acho que a gente não tem como fazer um roteiro da sua vida, a gente não decide isso, mas foi uma iniciativa que veio assim como rede de apoio.
E acabei conhecendo pessoas de vários lugares. Eu estava naquela ansiedade, né? Eu não tenho ninguém para falar. E agora, assim, tem uma equipe de 20 pessoas do Brasil inteiro. Então, tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, e eu espero que cresça, ajudando a gente conseguir propagar essas histórias. Porque eu não conto a história de ninguém. Eu não posso contar a sua história, mas eu compartilho. Então, ali no meio do meu canal, eu dou espaço para que essa pessoa do nosso canal possa contar a sua história, compartilhar e a gente se inspirar. Porque eu acho que a mensagem que veio para mim nesse momento principalmente de pandemia, foi a minha história, ela não pode ser só de resistência, ela é de potência também. Somos potência, sabe? E aí, assim, eu sempre me arrepio, eu sempre me emociono, principalmente quando vem uma história nova e eu fico, caramba, velho, olha isso. E assim, não quero só histórias também de luta, eu quero histórias de amor. Quero saber como é que você conheceu seu marido, sua esposa. Quero saber como é que você planejou ter sua família, como é que você decidiu sair de casa, porque nós somos pluralidade. Então, essa é a história do Conte. Nós temos muitas tristezas, muitas lamentações, mas nós também temos muita alegria, né? Muita felicidade para compartilhar. Tipo assim, a gente tem muito para fazer nesse sentido, né? E não é, acho que uma bobagem assim, do propositivo, de cocriação, assim, ingenuamente nesse sentido. É de quem tem uma vivência de superação, de que a gente está tendo problemas, mas a gente está transformando aquilo numa coisa estética no sentido filosófico, né? Uma estética para a vida. Eu acho isso muito importante. Acho que um cuidado para que a superação, apesar de ser uma vitória, né, e uma conquista, né, não ser uma referência, né? Sim. Porque se utilizam muito a referência de uma vida de luta e de superação. Exato. Para justificar que não se deve dar acesso a todas as pessoas que vêm depois. Sim. E é cansativo também estar em posição de combate o tempo inteiro, posição de defesa o tempo inteiro, é muito cansativo. O tempo inteiro a gente é atacado de maneiras sutis, de maneiras mais escancaradas, e é complicado, assim. A gente quer descansar também, Sim, sabe? Ter coisa boa para falar, a gente se reunir para contar das nossas conquistas, e não só de luta, de resistência também. Eu acho que o importante disso é porque as pessoas não negras, eu acho, falar isso, elas têm uma certa resistência a falar no assunto, em parte porque isso mobiliza culpa, né? Porque quando a gente mostra a realidade, ela vai trazer, né? Vai ser visto o sofrimento. Então isso mobiliza culpa, e as pessoas têm receio de culpa, mobiliza uma imagem negativa, né? Da ancestralidade branca, vamos dizer assim, né? As pessoas têm lá o Anhanguera no meio do cruzamento, né? Tipo assim, como assim essa figura enaltecida aqui? Acho que um prêmio importante que o Estado de Goiás oferece às pessoas que têm um benemérito, que tem coisa assim, é o prêmio Anhanguera. Então, figuras muito importantes são celebradas e ganham a medalha do Anhanguera. Vamos fazer a biografia desse senhor. Hoje ele seria preso. Tem uma galera aí, tem uma galera que de vez em quando quer se reunir para tocar fogo lá. Querem fazer esse protesto e tal. Mas eu acho que a gente, quando a gente supera essa coisa de estar juntando misérias e lamentações e problemas, as pessoas também respiram. Aí os não negros podem dizer assim, não, qual a possibilidade que eu tenho de contribuir com a luta de vocês? Né? Eu acho que... E, claro, no momento da festa, todo mundo quer chegar, né? Você chama para um batuque e tal, e vem todo mundo. Então, somos todos iguais e tal. Na hora, então, de ajustar as contas, de distribuir os cargos, de fazer, olha, vamos fazer como é que é os recursos, aí não, pera lá, não é bem assim. E eu acho que poder mostrar esse lado positivo nosso cria uma ponte, né? Você pensa assim, como que é possível criar ponte? É possível criar alianças. Existem figuras que não são negras e que estão disponíveis para um diálogo, minimamente reconhecendo, né, as limitações. Eu acho que isso é importante. O próprio Cine de Justiça, eu acho que é uma questão que a própria diretoria debate isso. Então, como na hora que discutir, é relevante ou não discutir racismo? O concurso do Tribunal de Justiça é um concurso que cobra, né, que é inacessível. Hoje, agora, começou a ter cotas. Acho que, inclusive, uma das vitórias que a gente tem no comitê, embora tenha respaldo no CNJ, é a implementação de reserva de cota para negros, que não tinha. O governo do Estado até hoje não implementou. Né? O concurso no governo do Estado
Não tem. Nós temos cotas antirracistas também nos contratos Sim. assinados pelo tribunal. Então, isso a partir dessa discussão interna, né? Isso é bom. Lembrando É. que ontem foi assinado a nova lei de cota. Sim, foi. O presidente assinou a Tinha um nova, lei de, grupo lá em Brasília, nova lei né? de cota, com algumas mudanças que eu acho que são bacanas, principalmente a mudança relacionada à grana, né, que era um salário mínimo e meio, caiu para um salário mínimo, né? E como temos muitos exemplos, que esses que deveriam aparecer, saca, na lei de cota, são os exemplos que você é preto, passa e tem nota superior, mas entrava pela cota. Agora não, agora Se você sua pega, cota, sua ponta. você pega a sua pontuação. Inclusive, essa revisão que foi feita na legislação federal, ela tem um projeto de lei que está tramitando, foi o primeiro projeto de lei da Adriana Costa, agora foi reapresentado pelo Carlos Cabral, e está aguardado, está engavetado esse projeto aqui em Goiás. Relembra ele? E ele já está desatualizado, né? Assim, ele tem que ser... Não foi aprovado ainda em Goiás. Não, não, foi qualquer. Eu não sei o número dele. Eu fui fazer essa pesquisa antes. Primeiro foi apresentado na primeira gestão pela Adriana Costa. Ah, o das cotas. Os das, das cotas. cotas. Sim. É outro que nessa legislatura agora, eu estou há quase 10 anos na Assembleia Legislativa. Mas essa legislatura aí, ele representa, assim, o grande nível de racismo é gigante. Ou que os caras falam, não, o racismo é do preto pro preto. Né? Que não, vocês estão criando ferramentas sempre para serem racistas contra vocês mesmos. Não é por aí. Essa é outra lei que eu acho muito difícil passar. Por mais que o Carlos Cabral cutuque. Não, com essa legislatura. Essa legislatura aí é uma das piores que eu já vi e já vivenciei. A gente precisa renovar. Acho que essa é a importância do trabalho que a gente está tentando fazer. E eu, como colaborador, eu falo assim, eu não sou dirigente sindical, me apresento como... Estou nesse papel, né, incumbido pelo sindicato, mas sou filiado, né? Eu sou servidor e dou minha colaboração. Peço aos colegas que participem também, independente de estar na função de diretoria e tudo. Acho que a gente tem que estar vendo. Mas o movimento de voto, né? Acho que a gente precisa ter uma consciência maior com o exercício eleitoral. Como que a população escolhe seus candidatos? Acho que isso é um ponto importante, que a gente às vezes faz isso sem muita... Do jeito que não tem consciência racial, leva muito tempo para desenvolver, a gente ainda não tem consciência eleitoral, né? Eu acho que isso é uma coisa que seria importante a gente desenvolver. E também cai lá na escravidão para trás. Né? Cai que é a escravidão, que não é a escravidão, mas é a escravidão que tem carteira de trabalho, mas não tinha CLT ainda, né? Que é o voto de cabresto. Voto de cabresto. Que é o voto de cabresto, que na sua grande maioria era formado, que os trabalhadores eram quem? Nós pretos. Né? Que é uma coisa que quando falam de discriminação no trabalho, no seu local de trabalho, é onde eu fiz a provocativa. Vamos falar de história, velho? Vamos falar de história do Brasil? Quando nós fomos... Quando veio a moça branca, linda, maravilhosa, princesa... Isabel Princess. Né? E assinou o rolê... tá. Alguém pensou no pós? Teve nenhuma política pública para... Pensaram no pós? Eu costumo utilizar no meio da molecada, eu falo assim, imagina você escravo. Você está com quantos anos? 14. Você é escravo. Seu pai foi escravo, se estiver vivo. Sua mãe foi escrava, se estiver viva. Seu avô foi escravo, se estiver vivo. E você é escravo. Você foi liberto. Quem deu seu nome? O dono da fazenda. O seu dono te deu seu nome, José. E o sobrenome? Deveria ser a primeira política pública. Mas a primeira política pública foi a lei da vadiagem. Foi, isso mesmo. A primeira política pública foi a lei da vadiagem. Foi a lei da vadiagem. Aí quando você para pensar, nós fomos libertos. Aí o povo fala, o que aconteceu? Eu falo que eu vou usar o meu imaginário de preto. A gente saiu, comemoramos, fomos para uma roda de capoeira, fizemos samba. Batemos um tamborzinho e
começamos a entender que a gente estava dormindo no chão e no relento. Partindo Aí do veio zero, a né? política pública da lei da vadiagem. Como é que você vai tirar os pretos? Prende. Cria-se a lei da vadiagem, prende todo mundo, tá de boa. Acabou. Mas uma grande maioria voltou para onde? Para os seus donos, Para os senhores, né? né? Para os seus senhores. Não tinha para onde correr. Não tinha. Quando as Materialmente, quando as pessoas falam para mim. mim, Corado, mas hoje está tudo igual. Eu falei, gente, os americanos em 1865, se eu errar, me cobre, por favor. Em 1865 aboliu a escravidão. De qual forma? Em alguns estados, o preto teve direito a um pedaço de chão. A única coisa que ele sabia lidar era com o quê? Com o chão. Mas a exemplo de estados do sul, o preto recebeu, mas não usufruiu. Por que ele não usufruiu? Porque o KKK detentia todo o poder branco da área. E o preto morreu na terra queimado. Aqui não teve nenhum pensamento, mas foi uma política pública. Uhum. Aqui nós não tivemos uma observação de política pública. No mesmo estado que aboliu os seus antes do nosso, no mesmo país, em 1973, quando eu nasci, uma criança preta para entrar na sala de aula, a galera conhece esse filme, quem não conhece tem que ver, para entrar numa sala de aula em 1973, nós estamos falando há 50 anos atrás. Você colocou 50, isso para mim é um marco, 50 anos atrás. Ela entrou com ordem judicial. Estudou alguns falam que 2 dias, outros dizem que ela estudou 3 dias, essa menina preta. Tem a cena do filme que passa inclusive um pedaço bem simbólico daquele filme mentiroso, daquele ganhador de Oscar, que ele participou de tudo que foi história no mundo, ele estava lá participando, Forrest Gump, né? E tem um pedaço da cena que ele está lá olhando. A menina tomando tomatada, alaranjada. Então, quando eu falo que a concorrência ela é desleal desde o nosso nascimento. Não adianta. Pode tentar falar o que for. Se você for pegar as leis que nos favorecem, elas são todas recentes. São, Uhum. são, Sim. São todas recentes. Inclusive, assim, o registro da nossa história comprova que assim, nós partimos do zero. Né? E aí, quando se discute cotas, a gente sabe que diversos outros povos que vieram para o Brasil receberam cotas lá atrás. Sim. Né? Mas para a população negra foi negado. Não só cota, pô. Segunda Guerra Mundial é um vexame para o povo preto. Saca? Longe de mim. De fazer uma colocação racista, ou uma colocação misógina, ou uma colocação xenofóbica. Mas o italiano ganhou terra. Sim, o povoamento O japonês da região sul, então. ganhou terra. Saca? Por conta da guerra, da Segunda Grande Guerra, que foi lá na casa do Chapéu. É verdade. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura, né? Sim. E aí, quando a gente recebe a liberdade e vai para as ruas, a gente tem um estigma para o resto da vida de escravizado e ninguém sabia fazer nada a não ser servir. Então, as mulheres elas voltam a ser domésticas, cuidar dos filhos dos brancos, cozinhar, cuidar da casa. O homem vai para o campo, porque eles não têm como. Não podia dançar capoeira, que é a lei da vadiagem. Não podia ter nenhuma manifestação preta nas ruas, senão era preso. Agora, Bárbara, me faz uma pergunta, justamente que tem a ver com a sua pesquisa, que assim, como as pessoas falam muito sobre, elas criticam a representatividade, né? Isso aí não sei porque eu quero comer, eu quero não sei o quê. Mas você fez um trabalho, assim, vamos dizer assim, pela falta de representatividade. Eu não sei se é assim que você percebe o seu trabalho. Assim, qual seria a importância? Você acha que tem importância? Como você vê? Qual seria o impacto de ter mulheres negras na frente da televisão, na câmera? Que isso? Quando eu fiz o projeto de pesquisa, o tema era a falta de representatividade. Só que aí depois, fazendo já o TCC, eu descobri que eu não posso concluir já se era falta ou não no tema. Ah, tá. Era algo que eu tinha notado, mas eu só podia concluir depois que eu fizesse a pesquisa.
E aí eu fiz sobre essa representatividade. E no trabalho eu falo que é muito importante quando uma criança preta vê uma pessoa preta na TV. Ela se vê lá. Eu tenho oportunidade de um dia chegar nesse lugar. Quando uma criança preta vê um juiz preto, vê um promotor preto, quando ele vê branco, ele não se vê representado. E ele entende que ele não tem oportunidade, não tem chance de chegar, de ter esse tipo de profissão. E no trabalho, eu questionei justamente os chefes de redação em cima desse tema. Por que é importante? Mas aí todo mundo gosta de falar de diversidade. Aqui nós temos tantos funcionários, aqui nós temos público, temos colaboradores LGBTQIA+. Mas quando se vê na prática, quando vê alguém que representa o jornal mesmo como âncora... No outdoor, né, por exemplo. Né? Exposto, é sempre colocado um branco. Ou até mesmo em espaços de escolhas de pauta. Né? O editor-chefe. É um branco que escolhe. O coordenador. Hoje, dentro do telejornalismo, qual que é a maior referência que nós temos como mulheres? A Glória Maria. Mas já faz quanto tempo isso? Continua sendo a Glória Maria. Por que não temos outras? Agora, a nível nacional, que eu vejo começando agora, a Maju Coutinho. Sabe? Mas é algo que caminha a passo de tartaruga ainda. A vale da cota, né? 90% branco, 1% preto. Como se tivesse realmente entrado por cota. Sabe? É muito triste isso. Então, no trabalho eu falo o quanto é importante a gente se ver nos lugares. Porque o preto ele é visto como a gente é colocado ou no lugar de subalternidade, ou no lugar de quando é exótico. Esqueci o nome da palavra. Exótico, mas... Exótico, né? Então, ou é exótico ou eu sou subalterno. Então, a pesquisa foi provocativa, mas ninguém soube me responder de fato até hoje. O que você constatou foi uma falta, né? Foi a falta, É. porque as duas que eu vi, elas não se consideram como negras, elas se consideram como pardas. O que diz muito também sobre nossa identidade racial. Por que eu não me considero? Aí, assim, obviamente eu não culpo as pessoas, eu culpo o sistema mesmo, porque a pessoa não quer se ver naquele lugar de inferioridade. Sim. Assim como o cabelo alisado também. Por que eu não assumo meu cabelo crespo ou cacheado? Porque eu não quero me ver nessa situação inferior. Teve uma situação que me despertou essa semana. Eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo e a primeira senadora negra do Brasil, que é a Laélia de Alcântara, parece. E aí eu fui ler sobre a história dela, né? Tem 40 anos que ela foi senadora, né, do lado do Acre, e ela foi a primeira senadora negra. E aí na matéria eles vão contando assim de todas as defesas que ela faz contra o racismo, né? Mas aí o jornalista coloca no final, o repórter coloca no final uma situação que eu achei super interessante e me despertou, assim, primeiro, me deu uma tristeza porque tudo aquilo que ela já falava lá, a gente continua falando aqui agora. E são 40 anos que nos separam. E apesar de toda essa defesa dela lá no Senado, ela não se identificava como uma mulher preta. E aí eu vou para o contexto em que ela vivia, né? O contexto em que ela estava. Ela era médica, ela era senadora, foi a primeira senadora preta do Brasil, mas ela lá no Senado, ela se identificava como uma mulher, como médium, assim, mas ela não se identificava como mulher preta, apesar de fazer toda uma defesa contra o racismo, né? Mas eu acho que é bem isso, assim, porque se ela, talvez, por conta desse contexto que é tão, essa estrutura que é tão forte, ao se identificar, ela poderia se ver diminuída na força do discurso dela. Né? Então ela não se identificava. Uma coisa que a Bárbara falou, né, da questão da representatividade, da gente não ver hoje tantas pessoas, tantas mulheres negras ou homens negros em posição de liderança, me assusta, porque se a gente parar para ver os dados, o IBGE apontou que 56%, né, da população é composta por pessoas negras. Mas desses 56,1%, se eu não me engano, 56,1%, 4,7% ocupam cargo de liderança no Brasil inteiro. Então, assim, o que acontece? Né? Essa estrutura desigual, ela promove uma segregação racial.
dentro do mercado de Posso trabalho. complementar seu dado? Lógico. 2018, a pesquisa do IBGE dizia o seguinte, que do percentual de desempregado, nós representamos 65% dos desempregados. Aí, conclua, Cadê? por favor, seu raciocínio. Não, assim, lembrei de um outro dado também que falava que acho que em 2019 apenas 13% dos cargos de liderança CEO, enfim, era composta por mulheres negras. E assim, isso causa uma confusão, porque tudo bem, nós somos maioria, mas somos minoria nesses espaços. Por quê? O que acontece? Né? O que falta? Né? Essa iniciativa das instituições, das organizações, o que está acontecendo? A gente tem diversidade e inclusão. Tá, mas isso basta? Até onde vai a sua diversidade e inclusão? Sabe? Isso a gente gosta de chamar a atenção das pessoas, as pessoas não negras, né? Nesse ponto, a gente faz o diálogo, é para a importância das ações afirmativas. Que as pessoas acham que não precisa, porque basta a gente saber que vai ter, a gente não vai... Mas a experiência mostra isso com várias pesquisas, que quando você não tem um dispositivo formal, oficial, que diz vamos colocar as pessoas negras nessa posição, se você não tem essa iniciativa deliberada, as pessoas negras são esquecidas. Então, você monta uma mesa para falar sobre processos educacionais, monta uma mesa para falar sobre comunicação, aí você faz um debate, um seminário para falar sobre justiça, e você precisa de um especialista. Aí você vai falar, vamos falar sobre educação. Aí você junta 3, 4, 5 especialistas em Goiás, você junta 6 especialistas, você olha no banner do negócio, nenhum dos 6 é negro ou negra. E ninguém decidiu, não vamos chamar os negros. Ninguém decidiu isso, não é uma decisão. Não, estamos falando sobre educação. Aí não tem nenhum. Mas será que não tem gente da pedagogia que é negro? Aí quando que lembram? Quando é para discutir questão racial, pontualmente, especificamente. E a gente sempre faz o quê? Usar esses espaços, né, de lembrança. Olha, é uma discussão pontual, é pertinente, estou aqui fazendo, mas a gente tem um domínio, tem um conhecimento desse espaço onde a gente trabalha, né? Comunicação não é só questões raciais, né? Comunicação é o dia a dia das pessoas. Eu posso falar sobre várias coisas dos processos de comunicação. Nossa profissão não é ser preto, né? Isso. Então, essa lembrança a gente faz porque as pessoas veem, nós conversamos bem, somos elegantes, né? Temos a presença tão... Eu sou bonito, irmão. Eu sou modesto. Eu vou fazer uma observação bem simples, mas que a sua história que você acabou de colocar me lembrou. Em 2013, 2014, com muita briga numa pauta, a pauta era passe livre estudantil. E essa pauta surgiu em 2011 na Conferência Estadual de Juventude em Goiás, para ser colocada em pauta pelo governo de Goiás, porque até então o governo Marconi na época. E o Marconi comprou a pauta, falou, vou comprar essa pauta. E aí reuniu, saiu do conselho, o conselho aprovou a pauta, claro. Eu fazia parte da mesa diretora do Conselho Estadual de Juventude. Vamos tocar o barco, vai ser o carro-chefe do nosso mandato. E aí o rolê foi para a comunicação. Saiu do conselho, foi para a Superintendência de Juventude e foi para a comunicação do Palácio. Vem aquele card maravilhoso, os meninos de escola, todo Imagina. mundo loiro, olho azul. Aí cai na mão de quem? Do Corado. Eu lembro, do meu lado sentava a Sabrina Garcês, do outro lado aqui sentava a Ava, ali sentava o Lucas Quitão, eu estou citando 3 vereadores da cidade, né, contemporâneos de conselho. E eu falei assim, velho, que bagulho branco é esse? Na boa. Primeiro, nós estamos falando de escola pública, aluno de escola pública. Esses meninos bonitos não tem na escola pública, não, gente. Tem outros, né? Se vocês não sabem o que é escola pública tem aluno que vai de manhã e de tarde, e se estuda no integral hoje, porque não tem o que comer em casa. É verdade. Eu estudei com gente assim. Saca? Isso é aluno, não é essa beleza, não. É. Porra,
Dá uma negritada nesse rolê, irmão, na boa. O povo olhou e falou assim, Corado, é isso. Falei, coloca um pretinho aí, um pretinho, um casal de preto. É. E outra, o país não se resume a carne de branquela. A gente vê muito, e eu tenho certeza que vocês todos já viram, grandes empresas que fazem, às vezes, a foto da sua equipe. Velho, não tem um preto. Não. Inclusive, Falta de capacidade nossa? jamais. Não é, né? Tem É a hegemonia branca. No meu trabalho, eu apresentei uma foto de uma revista de Santa Catarina, que tá O Poder da Mulher Preta, e é uma mulher branca. A capa é só mulheres brancas. Foi uma campanha publicitária? Foi. Eu vi isso. Foi. E O Poder da Mulher Preta lá estampado e só mulher branca. Provavelmente em Santa Catarina elas eram... Tem essa Porque tem possibilidade. isso de Tem esse como, que a recorte. localização, como que a localização geográfica muda a percepção das pessoas, a experiência de brasileiro. Gente, eu não sei como é que tá a questão de tempo, perguntar aqui na produção, a composição... Então vamos pensar assim, porque eu tô olhando ali um ponteirinho, mas... Eu tenho meus convites para fazer, hein? O papo tá Negritude ótimo. aqui. Eu acho que a gente faz uma rodada, porque vamos deixar, inclusive, no vídeo os dados de participação, de acesso a vocês todos, que a gente da comunicação precisa se comunicar. Com certeza. Mas eu acho que eu queria ouvir uma palavra assim, um pouco do que o Luciano trouxe, né? Pô, tem 40 anos que a gente tá falando isso, e como disse Marcelo D2, tem 500 anos que essa banca tá mandando. Como que vocês veem, assim, a perspectiva de futuro, né? Eu penso assim, o Corado trabalha com juventude, é um cara que tem um percurso na juventude. Como que vocês veem a perspectiva de futuro, horizontes, que possibilidades para o enfrentamento do racismo daqui para frente? Ui. Bem, eu demorei um pouco para entender que talvez o racismo nunca acabe. E quando eu fui pensar nisso com outras cabeças pensantes, a gente ficou, difícil, dói e assusta pensar nessa possibilidade. Mas eu consigo enxergar uma melhoria muito grande em relação a algumas coisas que andam acontecendo. Essa geração, ela tem sangue nos olhos, não que as outras não tenham, tá? Mas essa geração essas novas gerações, estão vindo com uma vontade de fazer acontecer. E estão reavivando quem antes estava um pouco, congelado. E, assim, eu tenho esperanças. Assim, eu vejo que, às vezes, como uma pessoa da comunicação, nos espaços que a gente está, a gente acaba querendo enegrecer o lugar, né? Eu meu parceiro, a gente tem o teste do pescoço. Não sei se vocês já ouviram falar, que é você olhar o pescoço para ver quantas pessoas negras tem nos ambientes. A gente fica lá, 5, 6, tem mais. E, assim, eu vejo que essa ação de enegrecer os espaços, ela está acontecendo, sabe? As pessoas, elas estão entendendo que, sim, elas podem ocupar os espaços que elas quiserem ocupar. É difícil, dói. Até para ir no shopping, às vezes. Sim. É algo atual. Mas eu vejo um cenário bem otimista, sendo otimista, né? Um cenário bem positivo de que dias melhores virão. E estão vindo. Eu consigo entender que eu vivo uma realidade totalmente diferente da que eu vivia há uns 10 anos atrás, sabe? Muita coisa ainda precisa mudar, muita coisa precisa ser exigida, mas eu tenho a certeza que talvez os meus filhos vão viver uma era totalmente diferente da que eu vivi. Eles vão lutar por isso, sabe? E eu consigo ver no rostinho de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, de cada idoso, que os tempos estão mudando. Sim, sempre estão mudando. Mas eu consigo ver um cenário bem promissor e assim, eu acredito, sabe? Eu não sei se vai acontecer, eu espero que aconteça, mas eu acredito. Eu acredito que a chave é a educação, sem dúvida. A educação, o letramento racial. Uhum. Eu creio que os nossos filhos terão criações diferentes da que nós tivemos, talvez. Então, nós vamos conseguir instruí-los melhor em relação à vida. Acredito que o fim do racismo, talvez eu também não consiga enxergar.
mas falta muito, mas falta menos. Então, é necessário que nós consigamos falar de nós e não tenha uma voz não negra nos dizendo qual é o nosso lugar na sociedade. Então, a nova geração, eu creio que ela será melhor instruída por nós em relação ao seu lugar, ao lugar que elas desejam estar, o que elas desejam conquistar. Então, eu vejo um tempo melhor do que esse que nós estamos vivendo agora. Assim como há 50 anos atrás, foi diferente de como está sendo hoje. Muito otimista, estou sendo muito otimista, mas é isso que move a gente, né? Eu não consigo pensar em algo pior do que nós estejamos vivendo hoje. Então, eu quero um futuro promissor para os meus filhos, quero que eles saibam quem eles são e o que eles podem conquistar. É isso. Eu queria também, na mesma linha de pensamento, né, de vocês, eu também não consigo enxergar o fim do racismo, né? Mas eu percebo, né, principalmente na confiança mesmo dessa nova geração, que várias questões que eram polêmicas, eram pesadas para gerações que passaram recentemente, né, para essa geração é muito mais diluída facilmente. E então eu acredito muito nessa geração que está chegando, que pensa na saúde mental, que pensa nos direitos do LGBT, que pensa, né, na questão racial. Eu acho que a gente tem evoluído, sim, como sociedade, como ser humano. Ao não acreditar que assim, não vai acabar, mas acredito que todo esse processo, né, que quando a TV se preocupa em colocar na novela uma personagem negra, ou na empresa se preocupa em começar é um processo de constrangimento, mesmo que exista o racismo, mas já começou um processo de constrangimento por não ter. Né? Então, eu acho que a gente está então num processo que é diferente de 40 anos. A gente continua falando dos mesmos temas, mas já existem leis importantes que foram aprovadas, que não existiam, né, nem a possibilidade dessa existência, e que eu acho que a gente tem que continuar resistindo. Coragem. Bem, eu não vou desencorajar os companheiros mais jovens, jamais. O que eu posso dizer é que eu vi e participo dessa evolução, senão minha luta foi em vão. Sim. Uhum. Saca? A minha luta não foi em vão. Eu vi, sim, a evolução, mas essa evolução vai tudo contra o que a gente não quer. A gente sempre está precisando de quê? Lutar, que você colocou. É todo dia 2 leões, 3 leões, meu irmão. Sabe, hoje, na minha área de trabalho, na fotografia política, eu não tenho mais receio do profissional que eu sou. Saca? Eu não tenho mais esse receio. Mas eu tenho receio pela minha geração, pela geração das minhas. Eu já tenho uma filha de 28, já tenho uma filha de 26 e tenho uma filha de 20, que eu tive que passar o ensinamento de como ser preto para elas. Além de tudo, eu tenho 2 filhas LGBTs. Então, tive que falar de uma pauta que eu conheci por conta do meu partido, da defesa que meu partido faz da população e do povo LGBTQIA+. Então, as 2 filhas eu tive que ensiná-las a ser mulheres pretas, porque minha mãe me ensinou a ser um homem preto e as minhas irmãs seriam mulheres pretas. Mas a briga geracional, essa não vai acabar, irmão. Por enquanto, não. Não acredito que a gente tenha final de racismo, não acredito. É utópico, né? Saca? Porque não seria utópico se a gente acreditasse. Eu não acredito, né? Seria muito mais que utópico. Então eu vejo como o que a gente estava começando a conversar lá, que é o racismo geracional. Esse racismo geracional vai durar ainda alguns anos, né? Quando você fala que hoje tem... E aqui tem exemplos, cara, diferenciados. Uhum. Você foi aluna de escola particular? Pública,
E passei o ensino médio na particular. Particular, você foi aluno de particular? Particular até metade do ensino médio, depois... Sim. E aqui tem... Eu fui particular até o ensino médio. Aí, Então, o que acontece? Eu fui só aluno de escola pública. Eu só fui aluno de escola pública, mas é a minha geração. Tá vendo já que a gente teve uma evolução? Sim. Saca? Então não tem como a gente não desacreditar na evolução. Sim. Mas a nossa evolução sempre será igual torcer pelo Flamengo. Sofrendo, irmão. Sofrendo e na briga, e na raça, e no coração. Deixa eu já fazer um empurrãozinho final aqui de fazer assim, como que o pessoal localiza você? Você falou assim, como que... Quem que te acompanha? Por onde que... Irmão, eu sou um cara que lida com fotografia, trabalho com alguém que está na mídia, trabalhei com a Adriana 6 anos, trabalho hoje com a Bia de Lima, então eu faço fotografia e não lido com mando para comunicação. Eu tenho a retaguarda faz toda a postagem. Mas o meu Instagram, eu lido com muito pouca coisa do dia a dia. Eu gosto de usar bastante stories, uso o feed com coisas que eu acho que é importante. Hoje eu fiz um, por sinal, mas é Corado Fotos. O meu Instagram é Corado Fotos. Facebook ainda tenho. Sou ainda da geração mais antiga, ainda tenho Facebook, curto o Facebook. Tá lá também Corado, se digitar Corado vai me encontrar. Tenho Twitter desde 2011, então tá lá Corado 13, sem erro. E quero aproveitar, antes de encerrar, convidar a essa negritude que faz por si. Vocês não conhecem, vão conhecer. No Beco da Codorna tem um projeto chamado Baile Black. já fui muito. Aí a gente vê a nossa diversidade. Cara, quando a gente vê a nossa diversidade preta, não é a diversidade de raça, não. É a nossa, só da nossa negritude. A primeira vez que eu fui, eu fiquei boquiaberto ou embasbacado. Não sei qual é o termo que eu vou usar. Dia 21, na Assembleia Legislativa, está abrindo a casa para o Dia da Consciência Negra, que vai ser comemorado no dia 21. Vamos ter o Abraço Negro, que já acontece desde 2017, é patrocinado pelo Sintec, que é o Sindicato dos Professores. E às 19 horas teremos uma sessão solene de entrega de alguns personagens pretos no estado de Goiás que fizeram a diferença dentro dos seus espaços. Então, como o programa vai dia 20, então é amanhã, né? Esse vai estar no ar no dia 20, então é amanhã. Então, Amanhã. Fechou? Meu Instagram é muito ainda pessoal mesmo. Eu posto mais coisa engraçada. Você ainda não abriu uma profissional? Ainda não. Estou procurando emprego, inclusive. Quem quiser me contratar, meu primeiro emprego na área, estou aberta. Meu Instagram é barbara.barbara, mas não tem muita coisa relacionada ao jornalismo ainda, porque eu vou migrar possivelmente para outro perfil, para divulgar meu trabalho e ter a oportunidade de conhecer gente como vocês, que agregam, que me ensinam. E obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de falar sobre o Novembro da Paciência Negra, né, que deveria chamar assim. Agradecer pela oportunidade de aprender com vocês, pelo tempo que nós pudemos conversar sobre o assunto e seguimos sendo resistência. O meu Instagram é Luciano _ o Augusto, né? Ele também é um Instagram pessoal, né? Não é nada profissional. E aproveitar então só para fazer o convite, né? Para que a partir do dia 4 de dezembro até o dia 7, vocês, né? E todos que estiverem acompanhando, vai ser aberto, né? Ótimo. E possam participar lá da nossa primeira semana. Eu acho que vai ser uma felicidade muito grande contar com todos vocês. E o oficial do TJ não tem um canal de comunicação das notícias? Sim. O canal de comunicação do TJ é @TJGO oficial. Né? E durante a semana, começando... Hoje é dia 20. Vai ao ar dia 20. Hoje é dia 20, que dia da semana? O dia 20, que é na segunda-feira. Na segunda-feira. Então, a partir de hoje, a gente também está iniciando uma campanha trazendo uma representatividade, trazendo um juiz preto, uma juíza preta, contando um pouco da sua história. É uma campanha durante toda a semana falando sobre essa questão racial também. Massa.
Bem, eu olho para qual câmera? Bem, para me encontrar, vocês podem, na verdade, procurar o Conte, né? O Projeto Conte nas redes sociais. O @ é conte.projeto. Mas para falar comigo, vocês podem falar através do meu LinkedIn também, Ana Beatriz dos Santos Alberto, mas só colocando a Beatriz com 2 N's, né? Não podia ser um Ana normal, tinha que ter uma letrinha a mais. E aí vocês conseguem falar comigo. Eu queria agradecer também o Sim de Justiça por essa oportunidade, por conhecer vocês, rever a Bárbara. A gente estudou junto, fizemos faculdade juntas. E, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre o Novembro Negro em todas as ocasiões, mas é muito bom fazer isso aqui com vocês, com pessoas que acabam me inspirando. Também quero agradecer ao Sim de Justiça pela oportunidade, né, de estar aqui e poder contar um pouco também. E com essa mesa tão privilegiada. Isso aí. Agradecer ao Sim de Justiça pela oportunidade, pedir desculpas por qualquer coisa. Eu estou lembrando que é um exercício piloto. Eu estou cercado de experts da comunicação, do audiovisual, mas eu sou completamente amador. Bem, né? Então, agradeço a participação e acompanhe. Se inscreva no canal do Sim de Justiça, vai estar disponível. E compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, tá? Obrigado.